Bom, e eu já vou logo avisando, é importante que você assista o vídeo até o final, porque primeiramente o debatedor do Caio vai falar, e logo na sequência o Caio Coppola fala. Então, é importante você assistir o vídeo até o final, porque o melhor está lá no final, na fala do Caio. Beleza? Meu nome é Márcio Andrade e vamos pro debate. Doutor Vitor, obrigado pela presença aqui no Grande Debate. Quem assume o legado de Jair Bolsonaro, na sua opinião? Saudações, Leandro, saudações, Caio, saudações aos nossos telespectadores. Leandro, considerando que o ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou recentemente mais 2 títulos que se iniciam com a letra I, inelegível e indiciado, me parece que para a direita é necessário que se construa uma liderança que defenda bandeiras que prezem pela democracia, bandeiras que visem melhorar a vida da população, com práticas que se comportem dentro da Constituição de 1988. E já para a democracia como um todo, é salutar que esse legado seja transpassado e a gente supere esse momento. Infelizmente, nos últimos dias, nós estamos lendo e ouvindo diálogos e palavras que nós imaginávamos termos enterrado com a inauguração do regime democrático. Infelizmente, é lamentável que, ao assistir o filme Ainda Estou Aqui, a gente não trate só do passado, mas também do presente, que se aproximou de ser executado. Neste momento da história, o que a Polícia Federal apresentou até o presente momento é muito grave. Ali tem planejamento, tem ideologia, tem redação, tem reuniões, tem falas, tem coação para se alcançar uma finalidade que muitos, e aí as apurações, garantindo, Caio, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, porque nós superamos no Brasil aquele momento em que as pessoas eram condenadas e perseguidas por juízes parciais e sem provas. Então deve ser garantido ao ex-presidente Jair Bolsonaro todo o devido processo legal. Mas o que mostram os relatórios da Polícia Federal, as mais de 800 páginas, é que existia ali uma finalidade: manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no comando do país depois de ter sido derrotado nas eleições presidenciais pelo atual presidente Lula. Agora, a dúvida que permeou era o caminho. Eles já tinham atravessado o rio. O que faltava era construir a ponte e aí gerou-se as dúvidas. Os relatórios apresentam diálogos e planejamento que visavam matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tentavam matar o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Todos aqueles que prezam pela democracia precisam superar esse legado e trazer a discussão política no Brasil para dentro da democracia, para dentro daquilo que estabelece a Constituição Federal. Me parece um desafio, portanto, da direita, neste momento, superar todas essas atrocidades que nós estamos assistindo, lendo e ouvindo, para que se inicie um outro momento no Brasil, que aquele que é adversário não é inimigo, que as instituições de Estado continuem sendo de Estado e não cooptadas ou tentadas serem cooptadas para finalidades pessoais e políticas. Agentes de Estado que deveriam prezar pela finalidade pública, perseguindo e monitorando pessoas, perseguindo e monitorando com a finalidade de se perpetuar no poder. É isso que precisa ser denunciado e rechaçado. O Brasil de hoje não permite e não tolera práticas autoritárias. Essas práticas autoritárias precisam voltar onde elas estavam até recentemente. Infelizmente, nós assistimos de 2019 a 2022 a inauguração de uma milícia digital, a inauguração de perseguições, a inauguração de tudo aquilo que a gente havia enterrado com a Constituição de 1988. Caio, quem assume o legado de Jair Bolsonaro? Olá, Leandro. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Olha, eu até entendo a torcida de alguns colegas da imprensa, mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois.
Nós não podemos colocar o golpe imaginário na frente do candidato natural da direita em 2026. O herdeiro do legado do Bolsonaro ainda é o próprio Bolsonaro. Parafraseando aí um notório senador, famoso por pilotar retroescavadeiras, o Bolsonaro não está preso, babaca. A injustiça contra o ex-presidente ainda não chegou a esse patamar. E nem mesmo a sentença eleitoral contra o Bolsonaro transitou em julgado. Ainda falta o STF participar dessa farsa e aderir à tese ridícula de que uma reunião com embaixadores desequilibrou as eleições por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mas voltando aqui para a seara penal, o status jurídico do Bolsonaro está na etapa do indiciamento. Nessa fase, a autoridade investigativa aponta indícios de supostos delitos. Ainda faltam denúncia, julgamento, recursos do processo, tem chão pela frente e Donald Trump pela proa. Mas para quem perdeu a conta, esse já é o quarto indiciamento em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro é sobre o golpe imaginário. O segundo é sobre o cartão de vacinas. O terceiro é sobre as joias presenteadas e devolvidas. E o próximo indiciamento, ao que tudo indica, será esse sobre espionagem. Já as acusações anteriores de racismo gordofóbico, genocídio pandêmico e importunação de baleias não prosperaram. E só uma curiosidade sobre a próxima fase dos processos. A próxima fase é a denúncia. O responsável por denunciar Bolsonaro é o Dr. Paulo Gonet, um procurador-geral da República escolhido fora da lista tríplice do Ministério Público. Foi a primeira vez que o Lula fez isso como presidente. E vejam só que coincidência. O indicado do senhor Lula era sócio do ministro Gilmar Mendes e foi o responsável pelo parecer do MP para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos naquele processo no TSE. Talvez por isso a Transparência Internacional, naquele seu relatório anual sobre a corrupção no Brasil, tem identificado que a escolha do procurador Paulo Gonet é um exemplo do chamado judiciário de coalizão, uma justiça aparelhada para, supostamente, agradar as elites dos tribunais e beneficiar os interesses do governo petista. É uma tese interessante. O fato é que não será surpresa para ninguém se a PGR mergulhar de cabeça na narrativa do golpe, com direito a enforcamento de ministro em praça pública, envenenamento de presidente e atentado terrorista com fogos de artifício. Aliás, uma curiosidade reportada pela CNN. A PGR não descarta unificar todas as acusações em uma grande peça de ficção jurídica para tentar enterrar politicamente o senhor Jair Bolsonaro. Contudo, como eu disse lá no começo, é preciso que os processos, é preciso que os recursos se esgotem para a gente discutir um eventual legado de Bolsonaro. Até porque ele é o candidato favorito para vencer as eleições em 2026. Gazeta do Povo, 27 de novembro, vulgo hoje. Pesquisa mostra Bolsonaro com 37% contra 33% de Lula se a eleição fosse hoje. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, se a eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Bolsonaro teria 37% dos votos, o presidente Lula 33%. Em uma simulação de segundo turno, Bolsonaro aparece com 43% dos votos contra 41% de Lula. Em um cenário sem Lula, Bolsonaro lidera no primeiro turno com 38% dos votos. Nesse caso, Leandro, o Haddad teria 14%, enquanto Ciro Gomes também 14%. Então, parece que esse é o verdadeiro legado do golpe imaginário e do seu respectivo teatro jurídico. Consolidar Jair Bolsonaro como candidato favorito à presidência da República em 2026. Bom, eu estava aí assistindo o debate aí do Caio Coppola, um excelente debate por sinal, né? E fiquei me perguntando, cara, por que as pessoas se prendem em uma ideologia, né? Por que o ser humano, né? O ser humano tem essa disposição, né? Esse impulso a se prender, né, a uma ideologia, ficar ali como se fosse um castelo que ele construiu, né, em torno dele, e ele fica preso ali nesse próprio castelo, um castelo psicológico, né, nessa ideologia dele. E tudo que vem externo, né, e assim, a pessoa não se abre para uma nova perspectiva, né, para uma nova ideia e tudo mais. E aí se prende naquela ideia, né, naquela ideia maluca e fica ali naquele negócio, né. E aí eu fiquei aqui pensando, por que isso acontece, né? Por que esse desejo, né? Esse desejo vem nessa direção de se prender, de
crer em uma ideologia e tudo mais, né? Sem se permitir que uma coisa nova se manifeste, né? Que uma coisa não a pessoa não para nem para ouvir, né? Uma coisa diferente do que ela já construiu naquele labirinto psicológico dela, né? E assim fica, né? Pode se passar a vida toda presa aí nessa questão ideológica, né? Tem a questão ideológica basicamente, né? Somente. Tem também a questão ideológica / religiosa também, enfim, né? E aí eu não estou falando de religião específica, né? Religião aí cada um tem a sua, e quem não quiser ter religião também, tá tudo certo. Mas também tem essa questão aí, tanto é que existem fanáticos ideológicos, existem fanáticos religiosos, existem fanáticos de tudo quanto é gosto aí. Existem fanáticos para tudo, né? Então, eu acho que a questão toda não é nem a ideologia em si, né? A ideologia puramente dita, ou a religião, né? Puramente dita, são o comportamento das pessoas referente àquela crença, né? Que eles têm aquela crença fechada ali e não se abre para mais nada, né? Fica naquele negócio ali e não se abre, né? em absoluto, né? Obviamente que eu não estou aqui generalizando, né? Existem aquelas pessoas que têm flexibilidade, né? Que para ouvir e tudo mais. Só que essas pessoas aí geralmente não são fanáticos, né? Essas pessoas que são abertas a ouvir o outro, né? O que o outro tem a falar, elas não estão caracterizadas como fanáticas, né? Porque o fanático, ele simplesmente, né? Bate o martelo, é isso, e pronto, e acabou, né? É aquilo que ele crê, pronto, e acabou. Então essas pessoas, eu penso que essas pessoas têm esse tipo de comportamento assim tão, né? E por isso que a coisa fica meio que radicalizado, né? A pessoa defende aquilo com unhas e dentes. Então eu penso que a pessoa, ela tem esse tipo de comportamento por conta de que, bom, ela aprendeu uma ideologia, uma linha religiosa, enfim, aprendeu, né? Aprendeu aquilo, se identificou com aquilo e tem um impulso com aquilo, então ela vai lidar na vida segundo essa visão ideológica, já que ela absorveu tudo aquilo para ela, logo ela vai ter comportamento similar à linha ideológica na qual ela foi ali doutrinada e tudo mais, né? Só que com o passar do tempo, essa pessoa vai absorvendo isso e isso vai criando ali algo na mente dela, na psique dela, né? Como se fosse construindo ali dentro da mente dela um ente vivo, né? E esse ente vivo precisa ser alimentado dioturnamente, né? Assim como tudo que tem vida precisa ser alimentado, então esse ente que foi construído por essa pessoa, ele tem que ser alimentado. Então, por isso que a pessoa, ela vai no dia a dia alimentando a sua ideologia, enfim, o seu segmento religioso ou qualquer uma outra coisa, tá? Ela tende a alimentar isso, né? Esse desejo vai ficando cada vez mais forte, porque é esse ente que ela está criando mentalmente, essa ideia, né? Essa ideia, ainda que equivocada ou não, ela vai sendo alimentada, mais forte ela vai ficando. Mais forte ela vai ficando e ela vai tomando conta daquela pessoa,
né? Ela vai se assenhorando daquela, em vez da pessoa se assenhorar da ideia, não, né? É a ideia que vai se assenhorando da pessoa, vai sendo o dono da pessoa, né? Então, assim, deveria ser ao contrário, né? A pessoa ser o senhor das suas ideias, né? Ser o senhor das suas ideias, ter consciência das suas ideias, se são ideias que realmente vale a pena ser seguidas ou não. E não deixar que aquelas ideias domine a sua vida, né? Mas via de regra é assim que acontece com a pessoa que é fanática, né? Que uma pessoa que crê cegamente nas coisas, né? Sem uma investigação profunda realmente daquela linha ideológica, sem uma investigação profunda daquele segmento religioso, né? E tudo mais. Então, essa coisa que é viva nessa pessoa, que se construiu e tudo mais, durante o processo de vida dela, isso vai ficando mais forte, e quando há uma suposta ameaça, né? O que é a ameaça? É uma pessoa chegar, se tratando de uma ideia, né? De uma ideia ideológica de alguém, é uma outra pessoa chegar com uma ideia diferente do que ela já tem. Então, ela se sente ameaçada. Mas não é realmente a pessoa que se sente ameaçada. É essa entidade que ela plantou na cabeça, essa entidade que eu estou chamando de entidade ideológica que ela plantou na cabeça, que está ameaçada. Ou seja, todo aquele arcabouço ideológico que ela tem na sua mente, na sua psique, está correndo um grande risco de ser aniquilado, né? De ser confrontado, de se colocar em uma situação desconfortável, né? Então se sente ameaçado ali e se sente ali com medo de perder aquele poder que tem, né? Com medo de perder a sua vitalidade e, no final de tudo, o maior medo, que é o medo de ser extinto, o medo da sua morte. Que no fundo, se você for parar para pensar, é o medo do ser humano, né? É o medo das pessoas. O maior medo das pessoas é o medo da morte. O maior medo do ser humano é o medo da morte. Então a morte aí é a mãe de todos os medos do ser humano, né? Cara, faz sentido isso que eu falei para você aqui no vídeo? Deixa aí o seu comentário, tá? Se inscreva no canal, que é importante, e até uma próxima oportunidade aí, beleza? Valeu e até breve.